Vamos ouvir agora a companheira Camila. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, todos os presentes, deputados, representantes de organizações, coletivos. Enfim, manifestar também o agradecimento à solidariedade a mim, ao Aldo, mas também não é a figura só do Aldo e a Camila, né? Nós representamos, né, uma luta. Nós começamos um processo histórico em 2003 lá contra o capital internacional. Nós fizemos uma ocupação denominada Santo Dias, da região lá do ABC, que também tem um histórico metalúrgico, operário. E aí fizemos a luta do Santo Dias. Foi uma ocupação de duração de 22 a 23 dias. E ele tinha uma dinâmica e uma intensidade muito interessante. E a gente, né, o Aldo participou, ia lá, ajudava, era solidário, mas não era uma solidariedade só da boca para fora, era de coração, no sentido de que a gente via as coisas se transformando ali. Ali era um depósito, era um terreno que estava parado para o capital, para especulação, não tinha nada ali. Então, quando a gente ocupou e colocamos e fincamos a bandeira do MTST lá, contra o capital internacional, nós falamos, opa, queremos muito mais do que moradia, a gente quer construir sonhos, a gente quer construir futuro, a gente quer construir moradia, quer ter acesso à saúde e à educação. Esse sonho foi interrompido por uma reintegração de posse brutal. As pessoas que participaram desse processo do Santo Dias, que foi curto, mas o aprendizado foi intenso, porque a dinâmica do acampamento, a dinâmica do que a gente vivenciou, a solidariedade entre os pobres, a solidariedade entre as pessoas ficou marcante ali na ocupação. Fruto desse despejo, a gente sofreu um processo, as lideranças, o MTST, eu, como liderança na época do MTST, o Jota, como liderança na época do MTST, e a Aninha, na época, também como liderança do MTST. No curso do processo, o MTST, a Aninha e o Jota foram excluídos dessa condenação. Restaram eu e o Aldo, como se a gente fosse representante daquele mundaréu de gente que ocupou aquele terreno, que fez a luta por moradia, que fez a resistência, porque o Santo Dias ele durou 22 dias, mas ele deixou aprendizado. Inclusive, teve conquistas depois, né? As pessoas que participaram daquele processo de luta, elas continuaram na luta por moradia. Muitas famílias de lá conquistaram moradia ali através da luta do Santo Dias. Então, quando o Aldo fala, realmente, a condenação não foi uma condenação coletiva, foi a condenação e punição sobre pessoas. É assim que o judiciário age sobre pessoas. Então, ele vai individualizar as condenações e as penas e vai simplesmente te colocar como uma figura central de um processo, onde tem um processo histórico, uma coletividade imensa atrás de nós. Nós representamos vários outros trabalhadores. Nós não falamos em nome só deles, né? A gente não fala em nome de ninguém. A gente representa uma ação coletiva, mas a ação coletiva não é nossa sozinha. Então, a gente foi punido nesse processo, tivemos o bloqueio, né, das nossas contas, confiscaram tudo que a gente tinha no sentido de salário, confiscaram o nosso meio de vida, nosso meio de sobrevivência. Foi isso que eles confiscaram. Nesse sentido, não é uma questão só meramente salarial. Estão dizendo para a gente que a gente não pode ter acesso a uma vida com dignidade. Estão dizendo para a gente que a gente não vai ter direito a nenhum tipo de defesa. Nós fomos condenados, punidos por uma justiça burguesa. E essa justiça, foi, como o Janazzi falou, ela tem um lado, ela está contra os pobres. E sempre foi assim. Vai ser difícil de a gente mudar esse quadro com a atual conjuntura que a gente está, mas a gente tem que lutar. Nesse sentido, eu faço coro com o Aldo. A gente não desiste, a gente foi semente de um processo, ele amadureceu, continua com outras pessoas, o MTST está aí para dizer, é um grande movimento de massas, continua lutando por moradia, continua tendo militantes e continua fazendo a luta. Isso faz valer a pena todo aquele processo de 22 dias, e esse processo judicial, eu tenho certeza que a gente vai conseguir discutir a ilegalidade dele do nosso ponto de vista, do ponto de vista da classe trabalhadora, não da justiça burguesa. A justiça burguesa, para nós, já nos condenou. Mas nós podemos ainda
fazer uma boa trincheira e uma boa luta. Eu agradeço a solidariedade de todos e vou passar para a mesa, senão eu estouro meu tempo.